Olá, caros colegas. Falando sobre a infecção do HIV e autoteste, vamos trazer aqui alguns aspectos importantes que o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo se preocupou em trazer para orientar melhor a classe farmacêutica sobre essa questão. Considerando como instrumentos legais, e normativos que estabelecem e regulamentam a comercialização de produtos de saúde e o autoteste para a triagem do vírus HIV, obviamente o autoteste ele não é feito na drogaria, esse autoteste ele vai ser feito em casa, mas é necessário que haja uma orientação adequada, desta utilização, inclusive que estão também ligadas ao possível resultado também desse autoteste. Então a preocupação do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, visto que você tem vários aspectos que envolvem a infecção pelo HIV, aspectos esses que a gente já comentou em alguns momentos, aspectos que envolvem questões biopsicossociais. É importante entender que a drogaria, por ser um local, um estabelecimento de saúde e que também deve ter esse papel informativo e orientativo, ele deve, o farmacêutico ele deve ter a ciência da responsabilidade que é a orientação desses pacientes na hora que ele vai adquirir esse autoteste na drogaria. Ele não é simplesmente um produto, ele é um produto importante para o início ou a triagem de um diagnóstico laboratorial de uma epidemia, de uma infecção, que causa uma epidemia importante no mundo. A resolução do CFF 499 de 2008, que fala da prestação de serviços farmacêuticos, a RDC 44 de 2009, que fala das boas práticas de dispensação e de comercialização de produtos em drogaria, a Lei 13.021, de 8 de agosto de 2014, que fala do exercício e da fiscalização da profissão farmacêutica, e, obviamente, a RDC 52 de 2015, que fala da permissão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária da comercialização de autotestes em drogaria. Eu vou explicar um pouquinho a questão do autoteste para a orientação do profissional farmacêutico e, obviamente, para a população em geral. O autoteste, ele tem como a sua base metodológica o exame que a gente chama teste rápido ou imunocromatográfico. E este teste imunocromatográfico, ele é feito a partir de sangue. E, obviamente, o paciente que vai ter que fazer isso em casa, seguindo as orientações, lógico, dadas pelo farmacêutico, mas principalmente as orientações dadas pelo fabricante do autoteste. Essas orientações que têm que ser dadas pelo fabricante de uma linguagem clara, usando figuras, inclusive, porque não é o profissional que está na farmácia, na drogaria, que vai fazer o autoteste. Mas ele vai usar, obviamente, juntamente com as instruções do fabricante, a forma mais adequada de orientar o paciente como vai fazer isso em casa. Isso tanto para o procedimento operacional em si, como para os possíveis resultados que podem surgir. Estou falando de, porventura, um teste que dê positivo. E qual as atitudes, e qual o procedimento que esse paciente que teve esse resultado na sua residência positivo, o que ele vai ter que fazer. Então é necessário todo esse preparo para que você consiga, aliado, repito, às instruções que já estão lá na bula dada pelo fabricante do autoteste. Junto com as orientações do farmacêutico, minimizar possíveis problemas. Uma coisa importante falar, novamente, este exame ele é feito a partir de sangue. E o paciente ele vai ter que ter a ciência que ele vai picar a polpa digital para poder obter a amostra que ele precisa para colocar no exame. E esse teste ele segue a mesma metodologia do que a gente faz dentro dos laboratórios de saúde pública, tanto privado, público, que é a imunocromatografia. O resultado, ele sai após 20 minutos e é importante que ele saiba como fazer essa leitura desse resultado, E isto vai ter que estar implícito na explicação que o farmacêutico vai ter que dar para ele.
e baseado, obviamente, repito, nas instruções do fabricante do autoteste. Muito bem, se este paciente ele obter, né, um teste que deu negativo em casa, isso não significa necessariamente que ele não seja ou não tenha a infecção pelo HIV. Ele pode estar dentro da janela imunológica, visto que o teste imunocromatográfico ele é um teste imunológico. E sendo um teste imunológico, o paciente pode não ter a quantidade de anticorpos suficiente ou o teste não ter acessibilidade suficiente para detectar esses anticorpos naquele momento. Isso ele tem que estar muito ciente, porque se ele passou por alguma condição de risco e ele vai fazer de uma forma muito precoce esse teste, pode ser que ele dê negativo porque ele está nessa janela imunológica, havendo necessidade de que em um outro momento ele refaça esse teste, no momento mais propício. Até que seja orientado, inclusive, antes mesmo da compra do teste, que este paciente ele consiga, a partir de uma história, né, ele consiga identificar exatamente que momento, né, de risco que ele teve e que ele gostaria de fazer esse teste. Depois disso, você ainda tem a questão de o resultado não deu negativo, deu positivo. Se esse resultado deu positivo, esse paciente ele tem que entender que ali não é o final do processo. Ele precisa procurar um serviço de atenção à saúde primária, porque ele vai ter que fazer um ELISA ainda como teste de triagem, tá? E aí, após esse teste de ELISA de triagem, ele ainda vai ter que fazer os confirmatórios, caso seja positivo. Então você tem etapas a seguir até ele receber o diagnóstico de soro positivo na infecção pelo HIV. Então, essas orientações, elas têm que estar todas implícitas, né? Sem a questão, fora a questão operacional de como ele vai ter que furar o dedo, como que ele vai ter que fazer a antisepsia, né, do local, né? Qual a quantidade que ele tem que tirar dali para colocar dentro do teste propriamente dito, qual que é a interpretação que ele vai fazer na hora de fazer a leitura, o que o fabricante está dizendo e qual que é a interpretação que ele vai ter quando ele olhar o teste. Obviamente, já falei, o farmacêutico vai ter que ver as orientações por cada fabricante, porque a gente também tem um tempo para essa leitura. Alguns fabricantes podem falar 15 minutos, outros fabricantes podem falar 20 minutos. O fato é que nós temos, até agora, no mercado, né, um fabricante que já está, um fabricante de uma marca que já está bem consolidado e que já está sendo vendido nas drogarias. Mas, obviamente, entrarão outros fabricantes. E, obviamente, mesmo sendo a metodologia imunocromatográfica, a técnica pode mudar. E se essa técnica mudar em relação à questão de tempo, de quantidade de sangue, isso deve ser verificado, né, na hora que vai se orientar o paciente. Esses farmacêuticos têm que ser capacitados, de alguma forma, dentro dos parâmetros que eu já coloquei aqui, dentro dos critérios que eu já coloquei aqui. Ele tem que atender esse paciente, ele pode, obviamente, dar todas as explicações para esse paciente. O ideal é que ele tenha um ambiente adequado para dar essas explicações ao paciente, né? Porque nós temos que entender que o sigilo e a privacidade de cada paciente ela deve ser preservada. Isso não pode simplesmente ser utilizado, né, essas explicações, mediante outras pessoas, né, que estão ali ao seu entorno. E, inclusive, expondo esse paciente. Então, é necessário, além de ter, né, esses farmacêuticos capacitados, essa dispensação também, né, esse farmacêutico tem que estar capacitado, ele tem que ter um senso crítico muito grande e aguçado na hora de dar essas explicações em relação também à sua própria capacitação e ao ambiente. E esses profissionais que não estão se sentindo habilitados a fazer isso, eles devem, então, se capacitar para que isso possa ser feito, tá? E ambiente adequado. Repito, o paciente, ele tem que receber a orientação do farmacêutico, que está ali como profissional comprometido com saúde pública na questão dos resultados e do processo inteiro. Mas também o farmacêutico, ele tem que se sentir seguro e capacitado a fazer isso. Se ele não tiver seguro e capacitado a fazer isso, o que nós recomendamos é que isso não seja feito dentro da drogaria, mesmo que vá ser feita essa orientação para esse paciente que vai estar pedindo para você. Eu preciso de uma adequação no ambiente, é importante isso, e que eu não exponha esse paciente, né, a
quebra de sigilo, os resultados obtidos, porventura, de pacientes que venham a procurar o farmacêutico logo depois da realização do autoteste em casa. Isso tem que ser mantido em absoluta, né, em absoluta clareza, porque, afinal de contas, você pode comprometer, né, e está comprometendo o seu código de ética que fala da sua postura em relação à condição clínica de um paciente que você está verificando. E aí você infringe aquelas regras de sigilo e, obviamente, de privacidade que todo ser humano, nesse caso, o paciente, ele tem direito. Conclusão. O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo acredita que todas as ações que são feitas para diminuir ou minimizar processos onde a população tenha orientações e que diminua o impacto de incertezas ou de dúvidas e que o profissional, né, o farmacêutico, ele esteja bem treinado, é extremamente louvável. Mas na questão do autoteste, a capacitação ela se faz de uma forma muito, muito grande. Assim como tem a capacitação dos profissionais que estão dentro dos ambientes que não são drogaria, ou seja, clínicas, laboratórios, hospitais, na rede pública ou privada, na drogaria é necessária essa capacitação também, visto que o autoteste ele vai ser feito por uma pessoa que não tem nenhuma aptidão em relação à questão do próprio procedimento operacional e também do impacto dos possíveis resultados. Sendo assim, o autoteste tem um impacto importante para a saúde pública, sim, e a forma de orientação profissional envolvida deve mostrar os seus benefícios. Tá? É isso que o Conselho Regional de Farmácia de São Paulo acredita. Obrigado.